Matias Vinha participa do primeiro treino com o elenco do Flamengo. Augusto Melo se diz confiante na vinda de Mateuzinho para o Corinthians. Mais de 45 mil ingressos vendidos para o jogo Flamengo e Vasco da Gama, ou Vasco da Gama e Flamengo, como mando de campo é do Vascão. Chegando aí com mais algumas rapidinhas do PQD nessa tarde de sexta-feira para deixar vocês bem atualizados. Matias Vinha aí, há uma grande expectativa em cima do atleta para sua estreia junto com o elenco do Mengão. Alguns colegas aí têm comentado na nossa página no Facebook, que é praticamente um Ayrton Lucas melhorado, né? Eu não posso opinar porque eu nunca vi Matias Vinha jogando, eu não me recordo dele na época de Palmeiras. Então vamos seguindo aqui, ó. Vinha ainda segue em fase de transição, né? E não deve ser relacionado para o clássico contra o Vasco da Gama. Matéria de Vitor Bertolucci, do Coluna do Fla. O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã dessa sexta-feira no Centenário do Urubu. Em algumas atividades, Vinha treinou normalmente com o restante do grupo e se aproxima de retorno aos gramados. No entanto, o lateral não deve ser relacionado para o jogo contra o Vasco no domingo, dia 4. O departamento médico tem cuidado com o jogador e não pretende forçá-lo neste início de trabalho. Desse modo, Ayrton Lucas seguirá como o único jogador da posição à disposição de Tite para o jogo contra o Vasco. Em alguns momentos dos últimos duelos, o treinador utilizou Guilhermo Varela na lateral esquerda com o intuito de preservar o camisa 6. Ou seja, como o Flamengo está apenas com um lateral esquerdo, Agora tem o Matias Vinha, está meia bomba ainda, mas em breve estará 100%. O Tite tem feito essa movimentação com o Guilherme Varela, cobrindo a lateral esquerda, para o atleta não correr o risco de se lesionar, né? E aí, para partidas importantes, ter que ficar improvisando, igual aconteceu no ano passado, quando Felipe Luiz andou lesionado com a fascite plantar, se eu não me engano, né? E aí teve que ir ali fazer algumas movimentações e improvisar alguns jogadores na lateral esquerda. Posição de Flamengo e Vasco. Atualmente o Flamengo está na 5ª colocação na tabela da classificação do Campeonato Carioca com 8 pontos. Já o Vasco chegou à 6ª posição também com os mesmos 8 pontos. Ou seja, o clássico de domingo é um confronto direto na briga pelos primeiros lugares da Taça Guanabara. Agora vamos para a novela Mateuzinho. Mesmo o Flamengo tendo avisado ao atleta e o seu staff que não negociará mais com o Corinthians, o presidente Augusto Melo se diz confiante na vinda do lateral direito Mateuzinho. Vamos lá. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, expressou confiança na possibilidade de um acordo com o Flamengo para a contratação do lateral direito Mateuzinho. Em uma entrevista na noite da última quinta-feira, ontem, Melo afirmou que não estava ciente de qualquer recusa por parte do time rubro-negro em relação à oferta feita pelo Corinthians. Ele destacou que o jogador demonstrou interesse em jogar no Corinthians e Melo considera Mateuzinho um bom reforço para o grupo que está formando. Embora tenha admitido desconhecimento sobre uma possível recusa do Flamengo, o presidente acredita que é apenas uma questão de tempo para que o acordo seja concluído. As negociações entre Corinthians e Flamengo para a transferência de Mateuzinho têm se arrastado por semanas. O jogador chegou a ser liberado pelo Flamengo para realizar exames e assinar o contrato com o Corinthians, mas retornou após surgirem divergências contratuais. Apesar de ter treinado com o elenco do Corinthians por alguns dias, participando até mesmo de um treino aberto antes do início do Campeonato Paulista, o acordo ainda não foi finalizado entre as partes e o Corinthians inicialmente anunciou que estava fora das negociações, mas posteriormente retomou as conversas para adquirir o jogador em definitivo. Augusto Melo explicou a razão de não ter assinado o contrato inicialmente e o acordo entre as partes. Segundo ele, ao analisar o contrato mais detalhadamente, percebeu que não era benéfico para o Corinthians e, portanto, decidiu não aceitá-lo. Ele destacou a postura do clube em não servir como intermediário ou vitrine para outros times. O acordo que o Flamengo fez
com o Botafogo com relação ao zagueiro Pablo, o Botafogo vai aí receber essa bonificação por vitrine, né? Então, assim, o Flamengo não tem enxergado o Corinthians com bons olhos no mercado, né? Então, vamos lá. A proposta do Corinthians por Mateuzinho é de 4 milhões de euros, aproximadamente 20 milhões de reais, com pagamento parcelado. O Botafogo também ofereceu o mesmo valor, mas propôs o pagamento à vista. E como eu já disse anteriormente, Mateuzinho se recusou a ir para o time alvinegro de General Severiano. Então, agora vamos falar aqui sobre Vasco e Flamengo. Mais de 45 mil ingressos foram vendidos para o jogo no Maracanã. A torcida do Flamengo aí começou a comprar os ingressos para o clássico contra o Vasco no domingo, né, dia 4, no Maracanã, para a sexta rodada do Campeonato Carioca. Por este motivo, cerca de 45 mil bilhetes já foram comercializados para o primeiro clássico 2 milhões na atual temporada. A torcida do Flamengo adquiriu os ingressos principalmente para o setor norte, exclusivo para os rubro-negros. Já os setores leste inferior e superior e oeste inferior e Maracanã Mágico foram divididos meio a meio, ou seja, os torcedores do mais querido e do Vasco da Gama podem assistir ao clássico juntos nestes locais. Preste atenção. Uma torcida do Flamengo organizada veio a público repudiar a atitude de Marcos Braz com relação à agressão ao torcedor no shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estou de pleno acordo com essa nota emitida, com essa nota de repúdio. Tá? Preste atenção, Vasco e Flamengo tiveram aí no ano passado um verdadeiro campo de guerra aos redores do Maracanã. Tá? Então que essa nota de repúdio seja estendida também para esses torcedores que vão para o estádio brigar. Beleza? Então aqui, com mais de 45 mil ingressos vendidos até o momento, a expectativa é de que o Maracanã esteja lotado de torcedores para mais um clássico entre Flamengo e Vasco. Ainda há ingressos disponíveis para os torcedores rubro-negros, visto que tiveram acesso à plataforma de vendas apenas ontem, quinta-feira, que foi aberto a venda para os torcedores do Flamengo, né, a partir de 10 horas da manhã de quinta-feira, de ontem, dia 1º, correto? Então, seguindo aqui, Mateuzinho e Thiago Maia são reintegrados ao elenco do Flamengo nesta sexta-feira, matéria de Vitor Belotti, do Coluna do Fla. O elenco do Flamengo iniciou a preparação para o clássico contra o Vasco da Gama, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Mateuzinho e Thiago Maia, que não participaram da pré-temporada nos Estados Unidos, foram reintegrados ao elenco rubro-negro nesta sexta-feira, dia 2, conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla. Mateuzinho e Thiago Maia se reapresentaram nesta sexta-feira e participaram da atividade com o elenco do Flamengo sob o comando do técnico Tite. O mais querido ainda não negociou os jogadores com Botafogo e Internacional, respectivamente, e a comissão técnica decidiu reintegrar ambos os atletas. É isso aí. Flamengo e Internacional negociam por Thiago Maia. O Internacional ofereceu cerca de 3 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais na cotação oficial atual ao Flamengo para ter Thiago Maia. E o mais querido, no entanto, aceita negociar o volante apenas por 5 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. Por este motivo, a negociação entre o clube carioca e a equipe gaúcha ainda não avançou. Mateuzinho e Thiago Maia são dúvidas, apesar deles terem treinado normalmente com o elenco. Mateuzinho e Thiago Maia são dúvidas para o jogo contra o Vasco no Maracanã. É isso aí. Eles talvez não sejam relacionados. O motivo pelo qual eu ainda não sei. Não sei se é por causa das negociações ou se é porque a comissão técnica considera que eles não estão com as mesmas condições físicas que os outros jogadores que fizeram a pré-temporada nos Estados Unidos. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento, com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!